Última live para explicar o pilar do sono. Provavelmente você deve conhece alguém ou é você que dorme mal. 40% da população já tem problemas graves com sono e esse impacto do sono ruim traz consequências muito danosas para a saúde. Então hoje nós vamos falar sobre o sono, o impacto que o sono traz para a nossa saúde e, é claro, sobre o olhar do método Mapas. Boas-vindas aí quem acabou de chegar, Newton, Fátima, Conceição, sejam bem-vindos. Os primeiros recebem os boas-vindas e um acenozinho, a mãozinha vai balançar aí, beleza? Os demais aí vão só chegando e sejam bem-vindos. Então hoje nós vamos tratar sobre o pilar do sono, o último pilar do Mapas, S do sono, tá aqui ó. No pilar do sono, como eu disse, 40% da população dorme mal. 40% da população tem algum distúrbio de sono e, por consequência, paga uma conta altíssima ao longo do dia, porque quem dorme mal tem algumas consequências em relação a isso. Então, entender que o sono é parte fundamental da nossa saúde foi algo que a gente entendeu e elaborou com bastante cuidado dentro do método Mapas. Como ter uma noite de sono qualificada para que então eu tenha um dia altamente produtivo. Entendendo isso, o método Mapas, o professor Vlad, idealizando todas as estruturas do método Mapas, estudou profundamente o assunto do sono e chegou a algumas conclusões incríveis. Entre elas, algo que realmente mexeu muito com o meu entendimento e com a minha, eu vou dizer que a palavra crença, sobre os aspectos da espiritualidade, quando eu estudei muito sobre o sono. Vocês vão entender ao longo da live, espero que vocês não saiam, fiquem até o final, que aí vocês vão compreender onde isso vai chegar. Bom, fiz algumas anotações para eu não me perder, então tem um belo de um roteiro e vamos seguir eles aqui. Como eu disse, 40% da população sofre com problemas do sono. Dentro desses problemas do sono, apenas 5% dessas pessoas procuram ajuda médica e têm alguma orientação a respeito disso. Mas, ainda assim, a gente observa que boa parte dessas pessoas que procuram ajuda médica são orientados sobre a ótica de uma medicina moderna, uma medicina convencional, na qual um dos mais importantes pilares que é acionado por esta medicina é o remédio, não é? Então, há de se medicar o indivíduo quando ele apresenta algum distúrbio de sono, seja ele qual for. Os problemas do sono são passíveis de serem causados por outras doenças. Então, o problema do sono existe por uma grande parcela da população, há de se ter um impacto muito grande sobre a nossa saúde, eu vou falar ao longo da live os impactos da saúde, mas entender que existem algumas doenças que impactam no nosso sono. Então, por que isso é importante? Às vezes o cara está atribuindo ao problema do sono dele a um caminho, a um entendimento para que ele resolva por este caminho, apenas do sono, mas de pano de fundo, de repente tem uma outra doença que estabelece ligação e causa esse problema com o sono. Então, por exemplo, alteração da tireoide. Alteração da tireoide é uma glândula que a gente tem perto da altura do pescoço aqui. Quando a tireoide tem alteração de funcionamento, uma das características desse desconforto da tireoide, por exemplo, do hipotireoidismo, é a pessoa ficar mais sonolenta. A pessoa fica mais letárgica, fica mais cansada e tem mais sono. Uma doença. Outra, próprios problemas metabólicos, como diabetes, por exemplo. Ao longo do dia, a pessoa às vezes tem as quedas, flutuações da glicemia, e isso causa também um certo desconforto, uma certa sonolência. Anemia, outra doença que pode deixar você com alteração do quadro do sono. Então é importante entender, se você que está aqui tem algum problema com sono, entenda se você não tem algum outro problema de saúde antes, que pode ser ele o gatilho de comorbidade para afetar de fato o seu sono. Então o sono ele não está único, exclusivamente isolado no problema do sono. Pode ser que tenha uma outra doença
de pano de fundo, a gente fala de comorbidade. Então é uma doença associada que faz com que eu tenha essa alteração do padrão do sono, tá bom? Entre essas características de desconforto ou de alterações do padrão do sono, a gente tem 4 tipos de manifestação com relação ao comprometimento do sono, que são os 4 mais comuns, tá bom? Existem outros problemas do sono, mas tem 4 que são mais comuns. Entre eles, a gente tem a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Essa síndrome de apneia obstrutiva do sono é uma situação na qual o indivíduo, ao longo da noite, tem pausas respiratórias. Então, a apneia significa estar um período sem respirar, e essa apneia sendo obstrutiva, caracterizado como a síndrome da apneia obstrutiva no sono, ele tem um bloqueio, uma obstrução ventilatória, uma obstrução mecânica ventilatória. Aí o cara para de respirar ao longo da noite. Esse bloqueio respiratório causa no indivíduo alguns micro despertar. Então o cara não consegue realmente mergulhar num sono mais profundo. Ele acorda várias vezes ao longo da noite e às vezes se acordar é imperceptível. Só que mesmo que ele não acorde de abrir os olhos e despertar por completo, ele não consegue mergulhar num sono mais profundo. E aí causa um grande problema onde esse cara acha que dormiu até as horas que parecem ser necessárias para que ele tenha dormido. Porém, dentro desse processo do dormir, no dia seguinte ele percebe um cansaço excessivo, ele vai perceber então sonolência ao longo do dia, ele vai perceber que em alguns momentos ele fica extremamente improdutivo, ele fica mais reativo, que são consequências de uma noite mal dormida. Então, um dos grandes problemas, um dos que mais aflige a sociedade, essa apneia obstrutiva do sono, né? Essa síndrome da apneia obstrutiva do sono. E essa síndrome ela é muito comum no indivíduo que está com sobrepeso e obesidade. É muito comum. Então, normalmente há uma associação do indivíduo que apresenta um quadro aumentado de gordura corporal e essa síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, o cara acorda várias vezes durante a noite, às vezes não percebe, tem um dia mais improdutivo por consequência desse problema. Isso é exclusivo do indivíduo que é obeso? Não. É comum que aconteça também em alguns indivíduos que a gente chama eutróficos ou magros, que ele tem esse problema por conta de um relaxamento, de uma hipotonia dos músculos dessa região. Então a musculatura relaxa tanto que ela obstrui a passagem de ar e no dormir essa pessoa tem esse problema da obstrução respiratória. Beleza? Um outro grande problema do sono é óbvio que é a insônia, as pessoas que nem conseguem dormir, as pessoas que têm diversos problemas e não conseguem dormir. E aí as causas da insônia são diversas, né? Desde causas neurológicas, desde causas hormonais, causas psíquicas. Então tem diversas circunstâncias que levam às causas da insônia. Então a insônia é um problema multifatorial, é um problema que não depende de um único fator e é um problema que tem que ser tratado de forma muito séria. Mas eu posso garantir que até o final da live vocês vão entender vários pequenos aspectos que, quando somados, vão diminuir muito os problemas relacionados, por exemplo, a quem tem insônia. Não é verdade? Afinal de contas, quem fica uma noite sem dormir por insônia ou por qualquer outro motivo, já sabe como que você fica no dia seguinte. Então, realmente a insônia, como a Jacira está colocando, insônia é um problema gravíssimo, né? Um problema extremamente comprometedor. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ontem eu estava estudando sobre algumas situações relacionadas a afastamento de postos de trabalho, acidentes de trabalho, por um outro projeto que eu estou desenvolvendo para atender empresas. E aí eu estava estudando sobre o que mais afeta problemas de acidentes de trabalho, não é? E o que mais aparece de fato são os problemas do sono. Porque o cara que dorme mal, ele tem consequências avassaladoras na saúde. Nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, dormir mal realmente deixa a nossa cabeça bagunçada, deixa a gente com uma condição desorientado, falta de... Bom, enfim, daqui a pouco eu falo uma lista de coisas de quem dorme mal vai estar sofrendo, tá bom? Bom, outros problemas que são comuns do sono, uma chama síndrome das pernas inquietas. A pessoa fica movimentando as pernas ao longo do dia, e esse movimentar das pernas, na hora que ele vai dormir, ele fica se mexendo de um lado para o outro.
Isso faz com que ele demore para conseguir alcançar o momento da sonolência e até de dormir. Então é um outro problema que se chama síndrome das pernas inquietas. Então é importante que entenda que existe isso e que isso pode ter tratamento. Então tem que procurar auxílio profissional para entender quais são os mecanismos que melhoram isso. Existem outros problemas de saúde relacionados ao sono, mas esses 3 que eu falei são um dos mais comuns, tá bom? Como é que a gente avalia o indivíduo que apresenta problemas com sono, não é? Existem, como eu disse, aproximadamente 40% da população apresentando problemas com isso. E como eu disse lá no início, apenas 5% dessas pessoas que apresentam problemas com sono procuram auxílio profissional. Dos que procuram auxílio profissional, normalmente são sugeridos tratamentos medicamentosos, fora as pessoas que acham que pode tomar medicamento de forma arbitrária, não é? Hoje que está na moda aí a tal da melatonina. Rapaz, espero que vocês estejam sentados, porque até o final da live eu vou falar sobre a melatonina, vocês vão se assustar, tá bom? Ela tem uma função importante no corpo quando produzida naturalmente. Quando vem de fora, tem que tomar um pouco de cuidado. Tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? Não dá para ser algo de forma arbitrária, beleza? Bom, entendendo que para que a gente faça detalhadamente essa compreensão da nossa condição do sono, a gente tem um exame que chama polissonografia. É um exame que você vai realizar num centro específico, num laboratório, para entender como é que estão as suas condições do sono. E essas condições do sono, ela perpassa por compreender se tem a apneia obstrutiva, se a atividade cardíaca ela é preservada ao longo do sono, se há alteração grave na pressão arterial, se há alteração no fluxo ventilatório, se há alteração desses movimentos inquietos das pernas, movimentos bruscos do corpo. Então são coisas fundamentais que esse exame polissonografia vai ver. Só que o mais importante da polissonografia, eles colocam uns equipamentos na cabeça que vai verificar as ondas elétricas do cérebro. Por que ele verifica isso? No momento que a gente dorme, há alterações do tipos de ondas elétricas que são emitidas pelo cérebro. É muito interessante. Então, no estado de vigília, agora que estamos acordados, o cérebro tem uma determinada capacidade elétrica. Então fica emitindo uma determinada onda elétrica. Aí tem um nomezinho lá, uma onda X. No momento que eu entro num estado de sonolência, esse estado de sonolência ele me provoca uma alteração dessas ondas elétricas cerebrais, fundamentais que sejam entendidas. Quanto tempo ele fica com aquelas ondas? Qual é a condição que o corpo dele apresenta na presença daquela situação, daquelas ondas cerebrais? Então tudo isso o exame vai dando. Entendendo que essa polissonografia é o exame, a gente chama padrão ouro, para avaliar a qualidade do seu sono, por intermédio das ondas cerebrais, ele vai desenhar a arquitetura do seu sono. E aí vai verificar quanto tempo você fica num estado de sono, a gente chama sono não REM, o primeiro estágio, segundo estágio, aí tem um terceiro nível do sono não REM, e depois tem o sono REM. Ai, Vlad, que confusão, quanto nome difícil. É exatamente isso. O sono, ele é dividido em 5 fases. Vigília, eu estou acordado. Sonolência, são 6 fases na verdade. Sonolência, estou quase dormindo. Aí tem o primeiro, segundo e terceiro nível do sono não REM, e aí o sono REM, tá bom? E a gente identifica as nossas atividades cerebrais e as condições relacionadas ao sono por esses níveis. Entendendo que isso é desse jeito, na avaliação médica relacionada a essa polissonografia, eles identificam quanto tempo você fica em cada um desses níveis do sono. Tudo bem? E tudo isso tem que conversar com algumas manifestações fisiológicas. Por exemplo, em alguns níveis desse sono REM, a nossa temperatura corporal muda. Aí vai ter noites que está até um pouco calor, você acorda com um pouco de frio, porque cai muito a temperatura numa determinada fase do sono. Isso tem uma relação com as atividades musculares nossa ao longo do sono. A gente fica atônico, a gente fica sem tônus muscular, porque a gente fica completamente relaxado. Então, nesse nível mais profundo do sono,
é onde acontecem diversos processos fisiológicos muito importantes, tanto para o sistema nervoso, quanto para o sistema funcional como um todo, parte muscular, parte esquelética, parte funcional dos órgãos, né, os sistemas como um todo. Mas vamos centrar nossa discussão na parte cerebral. Quando uma pessoa realmente consegue transitar por todas as fases do sono, no nível cerebral, ela consegue entrar num nível de maior capacidade de absorção do aprender. Então, se ele tiver um processo de absorver algum conhecimento, quando ele dorme um sono mais profundo, ele consegue permear melhor as capacidades de armazenamento e memória. Então, é fundamental, entre eles, um desses processos. Ele consegue modular melhor a liberação de alguns hormônios. E essa liberação desses hormônios ao longo do período da noite tem a ver com um sistema de regulação que até o final da live, a hora que eu terminar de contar tudo isso para vocês, vocês vão cair de costas. Vocês falam, não é possível, Vlad. Eu fiquei assustado. Mas para mim hoje está muito clara essa relação sono, glândula que auxilia a gente a estar acordado ou dormindo, e os hormônios que ela permeia ao longo do corpo, e toda a relação que isso faz com os demais pilares do movimento, do alimento, do pensamento e da alegria. Vocês vão falar, não é possível que isso é desse jeito. Fica até o final que vocês vão se assustar com tamanha competência que essa glândulazinha que está lá no meio do cérebro, está bem lá no meio, o que ela faz, tá bom? Mas ela não trabalha sozinha, ela depende de um monte de fatores. Bom, entendendo então que uma das formas de avaliar o nosso sono é pela polissonografia, ou este exame, e uma parte desse exame são os eletrodos no cérebro, mais equipamentos na parte nasal para ver a parte ventilatória, mais um cinto respiratório, mais equipamento conectado para ver pressão, atividade cardíaca, enfim, um monte de coisa. Entenda que a consequência de dormir mal, por exemplo, quando identificado nesse exame que ele tem a síndrome da apneia obstrutiva do sono, quando identificado isso, é relacionado a este problema aumento de pressão arterial, maior risco de doença cardíaca, maior problemas relacionados ao sistema nervoso, maiores índices de depressão, de estresse, de má concentração, de acidentes de trabalho, de um monte de problema. Então, quando o cara dorme mal e relacionado a essa síndrome da apneia obstrutiva do sono, há uma consequência gigante de problemas que vão estar sendo relacionadas. Então, entender que existe esse problema da apneia obstrutiva do sono e tratar isso adequadamente é fundamental. Muita gente desconhece que tem a apneia do sono. Muita gente desconhece. Uma das formas de você identificar a apneia do sono, por exemplo, é você perguntar para alguém que dorme com você, ou se ninguém dorme com você, em algum momento que você, num ambiente que alguém esteja com você, tente identificar se você, naquele processo respiratório, tem um bloqueio respiratório. Então, normalmente, não é regra, mas normalmente, quem tem a síndrome da apneia obstrutiva tem um ronco, o cara ronca muito, ronca. Junto disso, normalmente ele não faz uma ventilação adequada pelas narinas, ele faz uma ventilação mais com a boca aberta. E no roncar com boca aberta, a hora que ele tem a obstrução ventilatória, eu vou falar, parece um pouco irônico, mas é a realidade. Sabe motor de carro antigo, faz aquele barulhão? E aí ele bloqueia a ventilação, é assustador. Quando ele bloqueia a ventilação, ele fica uma pausa sem respirar. Essa pausa é avaliada nos exames de forma detalhada, porque até um determinado tempo de pausa tem uma consequência. Quando essa pausa é maior, tem consequências piores. Quando são muitas pausas ao longo da noite, também tem consequências comprometedoras. Então, entender como é que essa pausa se comporta ao longo da noite é fundamental. Por que isso é importante? De novo, se o indivíduo apresenta isso de forma recorrente, é fundamental que se tenha um tratamento adequado para isso, tá bom? Lembrando que a síndrome da apneia obstrutiva é mais comum nos obesos, mas não é necessariamente isento do indivíduo que é magro ou eutrófico, de repente apresentar esse problema. Então tem que ficar atento, tá bom? Bom, entendido que existem esses problemas relacionados ao sono,
entendido que existe um jeito de avaliar de forma técnica, de forma precisa, de forma clínica, que é a polissonografia e todos os demais exames correlacionados. Você poderia me perguntar, mas Vlad, eu nunca fiz esse exame, tem como eu ter uma noção se eu estou tendo problema com o meu sono? Então existe alguns questionários, perguntas que vão ser respondidas, que por meio dessas perguntas a gente consegue identificar a qualidade do seu sono. Então dentro do método MAPAS, a gente utiliza 2 importantes questionários que vão falar sobre a qualidade do seu sono. 2 importantes questionários. E por meio deles, a gente consegue compreender qual é a qualidade que você apresenta no seu sono. Por que que isso é importante? Sono, no MAPAS, o S do sono, na minha cabeça, é o pilar inicial de todos os outros. Por que que ele é o pilar inicial? Para analisar, se eu tenho uma noite de sono ok, e tenho que acordar 5, 6 horas da manhã e dormir bem, a partir dali, o seu cérebro descansado, os seus aspectos emocionais equilibrados, o seu físico, músculos e sistemas completamente regenerados, é natural que você, a partir da hora que você acorda até o final do seu dia, você esteja mais produtivo, fisicamente e mentalmente. Dentro dos aspectos mentais, lembra, psíquicos e cognitivos. Então, dormir bem é o pilar central de um dia mais produtivo. Dormir bem é o pilar central da sua saúde plena. Eu preciso dormir bem, tá bom? Então, quais são as ferramentas que me proporcionam uma condição de dormir bem? Não é verdade? Essas ferramentas de dormir bem, em linhas gerais, tá bom? Em linhas gerais, devem cumprir algumas exigências. Então, as pesquisas que foram feitas a respeito disso foram analisando algumas coisas e viram que o padrão de boa resposta para as pessoas dormirem bem precisa de algumas regras, tá bom? Eu, Vladimir, agora com 44 para 45 anos, para mim começa a ficar claro, se existe regras de saúde que devem ser cumpridas, quem sou eu para ficar questionando essa regra de saúde? Tá bom? Então eu estudo o assunto, entendo que aquela regra faz sentido, eu faço uma experimentação comigo, falo, cara, realmente eu me sinto melhor cumprindo esta regra de saúde, e a partir dali, meu irmão, eu não paro de ficar questionando, eu pego e sigo a regra, tá bom? Então, em linhas gerais, as instituições que estudam sobre o sono vão falar que um sono ok precisa de 7 a 8 horas. Vlad, não tem novidade nenhuma nisso, a gente já sabia, então tá bom, só estou reforçando que um sono de qualidade precisa de 7 a 8 horas. Se você cumpre essas 7 às 8 horas, já é um ponto positivo, tá bom? Só que tem alguns pesquisadores que são um pouco mais profundos nessa discussão e dizem assim, olha, se você vai dormir depois da meia-noite, mesmo que você tenha dormido 7 a 8 horas, não é a mesma coisa quando você dorme antes das 11, 10 horas da noite, e dorme também às 7, 8 horas. Mas fala, Vlad, que confusão que você fez aí, cara. Vamos lá. O Vlad, habitualmente, 15 para as 10, eu estou na cama. 15 para as 10 eu estou na cama. Eu sei que eu preciso de uns 15 minutos para fazer minha meditação, para acalmar minha mente. Esses 15 minutos eu já embalo numa condição de sonolência. E fatal, 10 horas... Por volta das 10 horas eu devo estar dormindo. Eu não sei porque eu durmo, né? Não dá para saber. Como é que eu vou saber? Mas por volta das 10 horas eu durmo. Muito rápido eu pego no sono, para não ter problema nenhum. Quando é 15 para 6 da manhã, 20 para 6 da manhã, 5 e meia, pum, abre o olho. Então, o meu ciclo do sono é muito regulado para 7 horas e meia, 7 horas e 40. Muito regulado, o meu ciclo do sono. E eu me sinto ótimo, assim, tenho um dia altamente produtivo, não fico sonolento ao longo do dia, então isso para mim é perfeito, beleza? Mas eu já fiz todas as experiências, todas que você imaginar. Já fui dormir à meia-noite para acordar às 8 da manhã, para dar 8 horas de sono, eu não fico bem. Já fui dormir mais cedo e acordei mais cedo, não fico bem. Ah, essa história de ter que acordar às 4h50 da manhã, que tem uns gurus do sono, mano, eu não. Para mim não funciona, pode funcionar para todo mundo, mas para mim não funcionou bem. Eu já fiz essas experiências, tá bom?
voltando ao tema central, tem pessoas que dizem que dormir 7, 8 horas basta, mas tem pesquisadores que dizem não é qualquer intervalo de horário que você possa fazer para garantir que vocês tenham qualidade no dia seguinte, tá bom? Então toma cuidado. Outra coisa importante, existem análises científicas que dizem assim, olha, as pessoas têm características de um ciclo, de um relógio biológico, de um ciclo circadiano que são diferentes. Tudo bem, o que isso quer dizer, Vlad? Tem pessoas que têm uma condição que a gente diz que é mais matutina. O que é uma pessoa mais matutina? A pessoa mais matutina é aquela que normalmente cumpre o horário que eu falei. Acorda tranquilamente perto das 6 horas da manhã e normalmente por volta das 9 da noite já está começando a abrir a boca, já está querendo ir dormir. Então esses caras são os mais matutinos, tá bom? Tem os indivíduos que são mais vespertinos. É um tipo de ciclo circadiano que essa pessoa apresenta. Normalmente esses caras vespertinos extremos, eles colocam 2 a 3 horas à frente do ciclo que eu falei. Então esse indivíduo vespertino, ele não se sente mal indo dormir meia-noite e acordando às 8, 9 da manhã. Para ele tá ótimo assim. Ele tem uma ótima produtividade ao longo do dia com essa característica dele, tá bom? Só tem um detalhe. Os indivíduos que são vespertinos, infelizmente, não são respeitados dentro das empresas. Como assim, Vlad? Você tá maluco? Pois é. O nosso ciclo circadiano, ele permeia algumas atividades ao longo do dia que nos potencializa. Então, assim que eu acordo, eu tenho alguns momentos de alterações de alguns hormônios, eu vou começar a falar deles um pouco mais para frente. Um deles é a melatonina e a outra é o cortisol. Então existe um ciclo cortisol-melatonina que se altera. Assim que eu acordo às 6 da manhã, eu começo a diminuir a produção de um desses hormônios, diminui a melatonina e começa a aumentar a cortisol. Por volta das 6h30, 7 horas da manhã e por volta das 9 a gente começa a ter o primeiro pico do cortisol, primeira ação de um hormônio contrarregulador que deixa a gente mais aceso, com mais energia disponível, tal, e tá tudo certo, tá bom? Cortisol em níveis adequados organiza a nossa saúde. Cortisol em níveis exagerados, por alto nível de estresse, alterações XY, porque dormiu mal, porque comeu mal, porque enfim, muito cortisol é um problema. Mas lembre, o hormônio cortisol não é culpado de nada. Ele simplesmente está ali tentando te manter vivo. Quem é o culpado de ele estar em grande quantidade no seu sangue ou no seu sistema? É algumas atitudes suas. Essas suas atitudes fazem o seu cortisol estar alto. Ele não tem culpa de nada. Só que quando ele está alto, ele passa a ser um problema para nós. Então entenda a sua responsabilidade sobre as ações do seu sistema como um todo. Tá bom? Então volta o raciocínio. Por volta das 9 da manhã, a gente tem um pico do cortisol, que é um pico natural. A melatonina sai, o cortisol tem um pico por volta das 9 da manhã, isso de acordo com o que algumas pesquisas falam, tá bom? E lá por volta das 10 da manhã, normalmente as pessoas que são mais matutinas, as pessoas estão altamente produtivas por volta das 10 da manhã. Nível de atenção, nível de concentração, nível de capacidade produtiva por volta das 9h30, 10 da manhã tá tinindo, o cara tá voando. E o vespertino, vai acontecer esse pico 2 ou 3 horas depois, meio-dia, 1 hora da tarde. Então imagina você coloca numa reunião de negócios, numa reunião na qual você precisa ter performance nessa reunião empresarial, aí você coloca nessa reunião um indivíduo que é mais matutino e um indivíduo que é mais vespertino. Aí vocês combinaram que a reunião tem que ser às 9h30 da manhã. Eu acho que vai dar problema. Enquanto o matutino está acelerado, bora galera, vamos lá, é isso aí, o que vocês pensam? Faz aquele negócio maluco, o vespertino nem acordou direito. Então imagina a capacidade produtiva desse vespertino numa reunião empresarial na qual todo mundo é matutino. E a grande maioria é intermediário, tá bom? Então perceba que entender que existe tipos diferentes de pessoas em relação
ao sono, em relação ao dormir, é fundamental. Entender que existem pessoas diferentes é respeitar que as pessoas são diferentes. Entender que você tem um ciclo circadiano diferente é se respeitar. Então, no método Mapas, a gente proporciona ferramentas para a pessoa entender qual é o perfil dela. Entendendo o perfil dela, ela vai entender em que momento do dia ela tem maior capacidade produtiva e intelectual, que momento do dia ela tem maior capacidade física para a realização de exercícios. Olha que legal! Olha, nesse momento do dia, o indivíduo mais vespertino tem uma capacidade produtiva física mais apropriada. Seria muito bom que ele pudesse exercitar perto desse horário. Em linhas, óbvio, muito específicas e individuais, mas em linhas gerais é claro que se você treinar em qualquer momento do dia já é muito bom, mas imagina que você encontre o momento ideal do seu dia para treinar, imagine que você encontre o momento ideal do seu dia para usar seu máximo potencial intelectual, não seria incrível? Então, no método Mapas, a gente tem esse cuidado de explicar como tudo isso funciona, para que as pessoas então se reconheçam. Então, esse autoconhecimento, para que você então tenha essa autogestão do melhor momento do seu dia. Beleza? Entendendo que o ciclo circadiano tem essas características, vamos imaginar então a pessoa que, por algum motivo, teve uma noite de sono muito ruim, não conseguiu cumprir as 7, 8 horas, ela teve vários micro despertares ao longo da noite, ela teve mais períodos de sono, como eu disse anteriormente, expliquei a arquitetura do sono, sono não REM e sono REM. Sono REM é o momento mais profundo do seu sono, é onde você realmente desliga, desconecta e normalmente é ali que você sonha. No sono REM, é o momento normalmente que você sonha, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes e explicar o que é o sono REM aqui, porque ele requer um bom tempo para a gente compreender o sono REM e o que acontece no nosso cérebro, no nosso sistema nesse momento do sonhar. Lá no método Mapas a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, as pessoas que têm menos tempo de sono REM e mais tempo de sono não REM, ele não dormiu tão bem como deveria. As pessoas que não dormem 7, 8 horas, como eu disse, também vão ter problemas. Normalmente essas pessoas acordam ao longo do dia com mais cansaço físico e mental. Esse cara tem a chance de ser mais sedentário. Um dos maiores problemas de saúde pública do planeta. Vou repetir. Um dos maiores problemas de saúde pública do planeta é o sedentarismo. Falta de movimento. M do método Mapas. M do método Mapas. Então, o sedentarismo impacta em todos os demais pilares do método Mapas. O cara que dorme mal, mais cansado fisicamente e mental, tem mais chance de ser sedentário. O cara que dorme mal tem mais apetite, mais vontade de comer. Porque ele faz com que há alterações de alguns hormônios que são sinalizadores da fome dele, do apetite, da vontade de comer. Pior do que isso, pensa assim, se o cérebro não se recompôs direito como deveria ao longo da noite, se o organismo como um todo não se recuperou como deveria, o cérebro faz uma conta rápida, fala, opa, ele não se recuperou como deveria e, por consequência, gastou mais energia, ele não repôs toda essa energia. Se ele não repôs a energia, o que naturalmente o sistema vai organizar? Vá comer mais para repor essa energia que está faltando, para você se recuperar. E mais do que comer mais, ele sinaliza para você que você coma mais os alimentos mais palatáveis, os alimentos mais saborosos. Mas por que isso, Vlad? Exatamente, para repor mais rápido a energia. E quais são os alimentos mais palatáveis? Carboidrato e gordura. Açúcar, né? Açúcar e gordura. Os dois que mais engordam. Então, dormiu mal, você vai ter mais vontade de comer e mais vontade de comer o alimento mais palatável. Aí a gente começa a construir um enorme problema. Esses alimentos mais palatáveis, em especial o carboidrato, em especial os açúcares, em especial os refinados, o açúcar branco e tudo que ele faz,
as farinhas brancas, principalmente a do trigo e tudo que ela faz, esses dois caras são altamente energéticos e potencializa todo um processo inflamatório dentro do nosso corpo. Dormiu mal, teve um sono ruim, olha o S do sono aqui do Mapas. Dormiu mal, você vai com certeza querer comer mais comidas saborosas. Essas comidas, como eu estou dizendo, são mais inflamatórias. Sendo comida mais inflamatória, ela vai alterar funções no seu organismo. A primeira que ela vai alterar, lá no seu intestino. Em algum momento das lives, acho que na live do alimento, eu falei sobre o intestino, o nosso segundo cérebro. O intestino ser o nosso segundo cérebro, quando eu me alimento com alimentos inflamatórios, como o açúcar e a gordura, por exemplo, principalmente o açúcar, esses alimentos inflamatórios alteram o ambiente intestinal. E daí, Vlad, o que isso tem a ver com sono? Quando o ambiente intestinal está mais inflamado, vocês sabiam que o intestino tem uma função neurológica? Ai, Vlad, agora você ficou doido. Eu já falei que o intestino é o segundo cérebro. Uma das funções do intestino nessa característica neurológica é produzir um neurotransmissor chamado serotonina. E daí, Vlad? Pois é. Serotonina, para ser produzida, precisa encontrar um ambiente intestinal favorável. Afinal de contas, em torno de 80% da serotonina é produzida no intestino. Vlad, o que isso tem a ver com sono? Eu estou construindo um raciocínio. Dormiu mal, vai ter mais vontade de comer alimentos mais doces e mais gordurosos, que são mais energéticos, porque o corpo sente a necessidade de repor essa energia do sono que foi mal dormido. Aí você come esse alimento que é mais energético, principalmente os carboidratos, eles são mais inflamatórios, altera todo o ambiente intestinal, ou boa parte, chama disbiose, para quem quiser um nome técnico, vai pesquisar, chama disbiose, e essa disbiose faz com que você diminua a produção de serotonina. Diminui a produção de serotonina, qual é a função da serotonina, Vlad? Para que você está explicando isso? Serotonina gera uma sensação de bem-estar, sensação de tranquilidade, uma sensação boa no nosso sistema nervoso. Serotonina tem diversas funções no nosso organismo. Ela ativa áreas e desliga outras, tá bom? Agora, vocês que estão sentados, quem não está, senta, porque senão vai cair agora. A serotonina é matéria-prima para a produção da melatonina. E daí, Vlad, quem é a melatonina? Você não falou dela ainda. Pois é, melatonina é o hormônio que é produzida por uma glândula que chama glândula pineal, que agora a gente vai começar a entrar no assunto mais pesado, hein? Se prepara. A melatonina é o hormônio produzido pela glândula pineal no momento que diminui a luz do dia. Só que para produzir melatonina, eu preciso da matéria-prima dela, que é a serotonina. Para eu ter serotonina, eu preciso ter um intestino bacana, não inflamado. Para esse intestino produzir serotonina, precisa chegar matéria-prima para ele, e que esse ambiente que essa matéria-prima chega esteja adequado. Qual é a matéria-prima para a serotonina? É o triptofano, é um aminoácido, que tem alguns alimentos específicos. Não é difícil de encontrar triptofano, mas precisa ter triptofano, precisa ter o aminoácido. Nossa, Vlad, quanto nome difícil você está falando. Mas não importa o nome. É para você compreender a importância de procurar um profissional da nutrição. Porque se ele não equilibra a oferta dos alimentos corretos com os nutrientes corretos, isso vai afetar o ambiente intestinal, que afeta a produção de um neurotransmissor, que afeta a produção do neurotransmissor responsável em ajudar a gente a dormir bem. Percebe o ciclo vicioso de coisas nocivas que você está causando e nem percebe? Não, mas eu tenho controle sobre isso, tenho consciência disso. Consciência sem ação é fantasia. Consciência sem ação é ilusão. Se tem consciência, cuida. Mas cuida de verdade. Segura que eu ainda não falei tudo, tá bom? Vamos desenrolar aqui. Então o cara dormiu mal,
vai ter mais fome, vai querer comer comida mais doce, mais gordurosa, ele fica mais reativo quando ele dorme mal. A irritação dele é alta. As pessoas vão conversar com ele, sabe aquele cara do pavio curto? É o cara que dorme mal. O cara que dorme mal está com o pavio curto todo dia, ele fica mais reativo. Se tiver uma confusão no trânsito, ele é o primeiro a fazer bobagem. Se tiver uma discussão na empresa, ele é o primeiro a comprar briga. É muito ruim. O cara que dorme mal é um cara que tem menos concentração na hora de realizar as atividades ao longo do dia. É o cara que perde mais o foco ao longo do dia. Esse cara tem o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade, né? TDAH, são coisas separadas e virou uma coisa comum hoje. E o cara vai tratar isso com remédio. Calma aí, cara. Se houver necessidade do remédio, ok, mas observa todo esse ciclo do MAPAS: movimento, alimento, pensamento, alegria e sono. Hoje nós estamos falando do sono. Percebe se esse transtorno de déficit de atenção não está vindo por alguma alteração do sono. Se está vindo pela alteração do sono, o que está alterando esse sono? Se tem alguma coisa alterando esse sono, vamos resolver isso. Até o final da live vou dar para vocês algumas dicas de higiene do sono. O que é a higiene do sono? Como é que eu posso me cuidar para ir dormir bem, para melhorar esse ciclo do meu sono? Bom, já falei, é óbvio, quem dorme mal tem mais riscos de acidente, causa mais desequilíbrios sociais, o cara é brigão, o cara é irritado, o cara é, enfim, tem vários problemas. Já falei do ciclo circadiano, né, que a gente tem horários do dia que são mais adequados para a nossa produtividade. Em 2017, um grande grupo de pesquisadores descobriram que a gente, no nosso DNA, tem alguns genes, que eles deram o nome de genes clock, genes dos horários, né? Genes da hora, genes do relógio, né? E eles observaram que ao longo do dia a gente tem tipos de funcionamentos diferentes. Eles observaram que isso tem a ver com claro e com escuro, com o dia e com a noite. De novo, volta, ciclo da melatonina. Escureceu, mais melatonina. Tá muito claro, muita luz entrando pelos olhos, menos melatonina. Beleza? Esses pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel da Medicina em 2017 identificaram os genes clock e observaram que ao longo do dia existe essa caracterização de momentos mais específicos para a nossa capacidade funcional, tá bom? E eles fizeram uma associação desses genes clock com a alimentação. E olha que doideira! Eles observaram em 2 grupos distintos na pesquisa que um determinado grupo fazia a alimentação 3 a 4 refeições ao longo do dia, como normalmente é sugerida. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar. Vou dar o exemplo, tá? 7 da manhã, meio-dia, 11 horas, meio-dia, 4, 5 horas da tarde, 8, 9 horas da noite o jantar, tá bom? Um grupo. O outro grupo pegou o mesmo volume de comida, mesma quantidade de comida. Ele só podia comer dentro do intervalo de horas das 9 da manhã até as 18 horas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Era isso, eles tinham um intervalo de 9 a 10 horas para se alimentar. Das 8 às 18, das 9 às 17, era um negócio assim. Eles não podiam comer depois das 18 e não podiam comer antes das 9 da manhã. Vlad, o que isso tem a ver? Já falei um pouco atrás. A melatonina diminui sua produção por volta das 7 da manhã e tem um pico de cortisol por volta das 9. Então você tem um intervalo metabólico começando das 9 até as 19, até as 17, 18 horas. Começa a escurecer, eu começo a ter produção de melatonina. Pico de produção de melatonina, primeiro pico, às 21 horas da noite, às 21 horas. Então eles entenderam que esse intervalo das 9 da manhã às 18 horas era um intervalo relacionado a esse ciclo de ação do cortisol. Então só podia comer dentro desse ciclo de ação. Então primeiro grupo, 4 refeições ao longo do dia. Segundo grupo, mesma quantidade de comida, só que só nesse intervalo. Comparando os resultados desse grupo, esse grupo manteve peso e ora aumentava o peso corporal, engordava. Segundo grupo, perderam o peso corporal. Mas, Vlad, eles comeram a mesma quantidade de comida. As pessoas dizem que calorias é calorias, não importa.
Comeu mais calorias engorda, comeu menos calorias emagrece. Mas essa pesquisa mostrou que quando eu respeito o intervalo de horas do dia para comer, parece que esses genes clock, esses genes do relógio, eles modulam melhor o aproveitamento desse alimento, o aproveitamento desses nutrientes, o aproveitamento energético do que você comeu. Eles modulam melhor a utilização ou não utilização, que é a eliminação desses excessos. Olha que interessante. Então, abre uma janela de entendimento, por exemplo, no cuidado do indivíduo que queira emagrecer. Não é simplesmente fazer uma alimentação, talvez tenha que ter um intervalo de horário para comer mais um determinado alimento do que outro, ou até interromper comer. E aí vocês vão analisar que o indivíduo que comeu até as 18 horas, ficava até as 8 da manhã do outro dia sem comer, tem um intervalo de horas, que hoje virou a moda do jejum intermitente. Mas é uma moda que veio dos antepassados. Os caras faziam jejum de 24 horas. Tem gente que ainda faz, né, nos processos religiosos, que eles fazem isso. E esse jejum é excelente para uma desintoxicação funcional como um todo. Então, se você realiza ao longo dos dias, ou todos os dias, esse jejum mais prolongado por volta das 18, 19, só volta a comer às 8, 9 da manhã, esse intervalo tem uma alteração fisiológica gigantesca de benefícios. Porém, não dá para sair fazendo de forma arbitrária, tem que fazer de forma orientada, tem que ter um profissional te ajudando, para que você não cometa erros nesse planejamento todo, desse processo executivo, dessa situação, desse possível jejum que você venha a realizar, tá bom? Bom, dentro dessas pesquisas todas, como eu disse para vocês, o hormônio que nos norteia sobre essa qualidade do nosso sono é a melatonina. Lembra que eu falei disso? A melatonina, ela tem uma característica interessante. Algumas pessoas acreditam que ela é que dá o sono. Não, eu aumento a produção dela na ausência da luz. Então, no momento que começa a escurecer o dia, a noite começa a estar presente, a ausência de luz ativa essa glândula lá no meio da cabeça e começa a liberar esse hormônio aí que chama melatonina. Olha como é fácil de entender que ele não necessariamente está ligado ao sono. Olha como é fácil de entender. Nos mamíferos como um todo, ela tem essa característica relacionada ao ciclo da luz e ausência da luz, esse neurotransmissor, tá bom? Só que tem animais mamíferos de hábitos noturnos. Então como é que você me explica isso? Todo indivíduo, todo animal que libera melatonina deveria dormir à noite? Não é regra, tem animais de hábitos noturnos. Então calma lá com o que você vai falar da melatonina, calma lá. Realmente ela auxilia nessa modulação fisiológica completa. Melatonina é incrível. Vocês sabiam que a melatonina é o mais potente antioxidante? Vlad, o que é antioxidante? Que diabo é isso? Ao longo do dia a gente respira, não respira? Oxigênio, sai CO2. Entra oxigênio, sai CO2. Estou respirando. Beleza? Esse oxigênio, quando entra, eventualmente ele se torna uma molécula, eu vou colocar assim, uma molécula nociva dentro do corpo. Beleza? Ele sofre uma alteração e ele se torna uma molécula nociva lá dentro. Então a gente fala que ele é um radical livre. Eu estou simplificando, tá bom? Melatonina é um elemento que neutraliza esses radicais livres, esses oxigênios reativos. Então ter a ótima liberação desse neurotransmissor é fundamental. E é importante que vocês compreendam que dentro desse processo, melatonina então diminui radicais livres, diminui possibilidades de alterações do processo do envelhecimento, da formação tumoral, de doenças metabólicas, de diversos problemas que estão relacionados às principais doenças que mais matam. Aí você vai dizer assim, pô Vlad, então vou tomar melatonina, vou comprar melatonina ali na farmácia e vou sair tomando. Rapaz, não faça essa bobagem. Não é tão simples assim. Melatonina é um hormônio. À medida que você põe de fora, será que seu corpo vai precisar produzir?
à medida que você põe de fora o horário, a quantidade, o que isso vai causar de alteração no funcionamento como um todo. Pensa que esse hormônio é um hormônio sinalizador do funcionamento do seu organismo todo. Então imagina que na presença desse hormônio, o seu sistema inteiro entende quem vai trabalhar mais e quem vai trabalhar menos, quem está mais ativado e quem tem que diminuir a atividade funcional. Olha que coisa maluca isso. Eu vou colocar mais 2 elementos aqui só para provocar vocês. Eu falei, fica até o final que no final vocês vão cair de costa. A melatonina é um hormônio responsável pela maturação sexual na adolescência. Não, Vlad, você tá doido. Vamos estudar aí a melatonina. Responsável pela maturação sexual. Tudo bem? É na presença dela, junto das glândulas sexuais, que há uma alteração e uma configuração para maturação sexual. Beleza? Agora, senta, cara. Tô falando sério. Senta que agora vocês vão passar mal. Vai embrulhar o estômago agora, hein? Senta aí. Se eu estou dizendo que a maior liberação da melatonina é na ausência da luz, tira a luz. E aqui nós estamos de frente com um equipamento eletrônico que se chama celular, não sei onde é que você está assistindo, mas ele emite luz, né? Essa claridade, essa luz invade os nossos olhos e fala lá para a glândula pineal, fala, olha, tem bastante claridade. O que a glândula pineal vai fazer? Bom, se tem claridade, eu não preciso liberar melatonina. Tem claridade, não tem melatonina, ou tem bem menos melatonina. Beleza? Claridade, presença de luz, menos produção de melatonina. Beleza? Então, celular, essas lâmpadas brancas que a gente tem nas nossas casas, televisão, computador, tudo isso emite uma luz, a gente diz, essa claridade que parece branca, emite uma luz, na verdade, que é azul. Essa luz corre por dentro das nossas retinas, impacta o nosso sistema nervoso e fala para a glândula pineal, está dia, está claro, não anoiteceu. Então o sistema não regula bem os hormônios relacionados ao claro e o escuro. Então se tem mais claridade, eu tenho mais cortisol. Lembra quem regula a melatonina, cortisol e melatonina? Um regula o outro, eu tenho mais cortisol. É extremamente nocivo isso. Lembra que eu disse que melatonina auxilia na maturação sexual? Lembra? E o que está acontecendo com os nossos filhos, crianças e adolescentes com relação às telas? Mais tempo de tela ou menos tempo de tela que a gente está observando? Escreve aí para nós aí. Nossos filhos estão ficando mais tempo na frente das telas ou menos tempo? Até que horas você deixa seu filho na frente de uma tela? Até que horas? Até as 9 da noite, até as 10? Fica à vontade. Quanto mais tela o seu filho, que está na fase da pré-púbere, né? Pré-adolescência, entrada da adolescência, quanto mais tela ele tiver, mais ele vai retardar a maturação sexual dele. Nós vamos ter diversos problemas relacionados a isso. Espera para vocês verem a próxima geração que vai acontecer. Essa geração já vai pagar um preço caro e as próximas o que vai acontecer. Nós vamos ter diversos problemas relacionados a isso, tá bom? Diversos problemas relacionados a esse ambiente hormonal, tá bom? É fundamental que a gente compreenda isso. Entendido que a gente tem um grande problema para resolver, ficando claro que a gente tem um grande problema para resolver, eu vou dar só mais uma provocada, tá? Só mais uma provocada de leve. A glândula pineal é uma glândula que sofre interferência direta de magnetismo. E daí, Vlad, o que é isso? As ações magnéticas que a gente recebe ao longo do dia é a glândula pineal um dos principais responsáveis em receber isso. Olha como é simples de compreender. Se a glândula pineal, por meio da melatonina, modula a nossa maturação sexual, também é ela que modula a gestação. O que é isso, Vlad? Você está ficando doido? É o período lunar que define a gestação, não é isso? Interessante, né? É o período lunar que define a ovulação das mulheres, não é isso?
Quem modula isso, considerando que o ambiente tem a ver com os hormônios sexuais ou os órgãos sexuais, é a glândula pineal por meio da melatonina. Só mais uma provocação, tá bom? Compreenda que no momento que eu dificulto a função da melatonina, porque tem muita claridade, ou dificulta a produção da melatonina porque eu tenho pouca serotonina, porque o intestino está inflamado, porque eu comi bobagem, olha o dano que você está causando. Ai, eu estou com dificuldade de engravidar, estou fazendo todos os tratamentos possíveis para engravidar. Cara, olha para tudo isso aqui primeiro, depois vai fazer tratamento. Vocês sabiam que a contração muscular aumenta a liberação de substâncias anti-inflamatórias? Anti-inflamatória melhora o ambiente inflamado do corpo como um todo, entre os quais do próprio intestino. Se melhora, o intestino está menos inflamado, eu tenho mais chance de produzir mais serotonina. Estou dando um caminho, tá bom? Um caminho que o movimento ajuda a função intestinal. Um caminho, existem diversos. Um caminho. Incrível, não é? O exercício libera substâncias analgésicas, diminui dores ao longo do corpo. Você mexe o braço, diminui a dor nas costas, porque ela libera uma substância analgésica. Menos dor, eu durmo melhor. Tenta dormir com dor. Percebe? Se eu mexo o braço, eu diminuo dor no pé. Vlad, você está ficando louco? Não! É sistêmica a liberação das endorfinas, né, que são os analgésicos. É sistêmica a liberação dos anti-inflamatórios. Se eu me movimento, eu melhoro tudo. É óbvio que se houver exercícios específicos para aquela lesão, para aquele dano que você tem local, vamos fazer exercício específico, mas no geral, basta se mexer para melhorar o quadro geral de dor, de inflamação, que por consequência vai mexer no sono. Quando eu me exercito, eu libero moléculas que se ligam ao triptofano e potencializam a formação da serotonina. Mais serotonina facilita a produção da melatonina. Vlad, quantas palavras difíceis, é isso aí, sejam bem-vindos. Nunca vão contar isso para vocês, porque acho que as pessoas não são capazes de compreender. Eu estou tentando deixar isso didático, às vezes eu exagero, falo palavras difíceis, mas eu estou montando um cenáriozinho para vocês compreenderem. Não dá para desconectar as coisas, está tudo ligado. Está tudo conectado, não tem como. A gente explica os pilares de forma separada do mapa, movimento, alimento, pensamento, alegria e sono. Eu explico separado, mas ao mesmo tempo eu vou conectando um ao outro para dizer, tá vendo? Não dá para separar. Beleza? Para a gente finalizar aqui. Para a gente finalizar. Quais são os principais aspectos para melhorar, então, o nosso sono? Então, quais são os principais pilares da higiene do sono? Tá bom? Vou colocar alguns aqui que são fundamentais. Primeiro, não tome cafeína após as 18 horas. Não tome. O ideal é que você tome alguma coisa que tenha café até as 4 da tarde. Até as 3 da tarde no máximo. 4 chutando alto, que você tome sua última xícara de café. Tudo bem? Ou qualquer outra bebida ou alimento que tenha estimulante. Por exemplo, a cafeína. Tá bom? Esse é o primeiro. Ah, mas isso não me afeta. Você acha que não afeta. A cafeína tem um mecanismo que ela age de forma sorrateira. E você não vai perceber. Tá bom? Ela vai dificultar e você não vai perceber. Mesmo que você esteja dormindo, você não mergulha no sono mais profundo na presença da cafeína. Cuidado. Tá bom? Outra coisa importante. Bebida alcoólica, é óbvio, né? 3 horas antes do horário de dormir. Se for tomar alguma bebida, lembra daquela história que dizem que até uma dose por dia é saudável? Cuidado, tá bom? Cuidado, uma dose é uma dose. Cuidado, não exagera. Então, até 3 horas antes de dormir, bebida alcoólica é ok. Jantar, se for jantar, não respeitar o ciclo do Genius Clock, jante no máximo até 2 a 3 horas antes de dormir. 3 horas no máximo. Por quê? Tem um ciclo digestório que normalmente perdura por 3 horas. Se você está bem orientado com a nutricionista, com o profissional, você sabe que à noite não dá para comer qualquer coisa, nem em qualquer quantidade. E o horário define esse período digestivo ou digestório para que você durma bem, não durma com a barriga.
estufada, tá bom? O tipo de comida, o horário que você come e a quantidade. Fundamental para qualificar o seu sono, tá bom? Outra coisa importante, se você treina à noite, até no máximo 2 horas antes de você ir dormir, você tem que acabar o seu treino. Cara, eu vou dormir às 10, no máximo você vai treinar até às 8. Ah, mas eu não tenho problema com isso, eu deito e durmo. É excepcional as pessoas que fazem isso. De novo, você não percebe, mas se você acabou o treino muito perto de dormir, ainda tem alguns neurotransmissores que agitam o seu cérebro. Por mais que você durma, você ainda fica agitado, tá bom? Fundamental, 1 hora antes de dormir, desconecta, pelo menos 1 hora, o ideal seria 2, tá? Mas 1 hora antes de dormir, ao menos, desconecta dos equipamentos eletrônicos, todos, celular, televisão, computador, todos. E a lâmpada que você está no ambiente que você vai ficar essa última hora antes de dormir, ou essas últimas 2 horas antes de dormir, tem que ser uma lâmpada com baixa incidência de luminosidade, de preferência uma lâmpada amarela ou laranja, tá bom? Muito importante, são pilares do higiene do sono, para que você durma bem. Se você dorme bem, você já sabe, vai acordar bem, vai ter um dia altamente produtivo, vai querer treinar, vai se alimentar bem, vai estar com a cabeça boa, vai conversar bem com as pessoas, tem que dormir bem, tá legal? Aí tem mais algumas coisinhas, é óbvio, tome um bom banho, coloque uma roupa confortável, o seu quarto é um lugar para você dormir e transar, e sexo. Não coloque nada além disso no seu quarto. Ah, eu vou ouvir músicas. Não. Eu vou pôr televisão no meu quarto. Quebra a televisão do seu quarto, joga fora. Quebra, tira a televisão do quarto, pelo amor de Deus. Taca o martelo na televisão que está no quarto. Não é lugar de ter televisão, quarto. Imagina que no quarto é lugar de dormir. A televisão emite um volume gigante de luz que deixa você desperto. Tira a televisão do quarto, pelo amor de Deus. Ah, eu vou fazer uma leitura na cama. Não. O cérebro tem que associar que aquele ambiente é para dormir. O cérebro não pode associar aquele ambiente a se conectar com qualquer outra coisa. Inclusive, se você perdeu sono, saia do quarto. Saia do quarto, vai para outro ambiente que essa luz esteja em baixa incidência, faça a sua meditação, tome um chazinho e vai dormir. Tá bom? O quarto é para dormir. Outros elementos importantes. A luz do quarto. Ah, eu gosto de dormir com uma luzinha. Não, luz nenhuma, tá bom? Preferência 0 luz. Se tiver alguma luz muito distante, uma luz amarelada, mas fio de luz. Cuidado com a quantidade de água que você toma antes de dormir. Porque aí você acorda para fazer xixi várias vezes ao longo da noite. Você acorda para urinar. Aí você acorda, até chegar no banheiro, você quer acender a luz. Acendeu a luz, o que acontece? Pum, desperta. Aí faz o xixi. Aí volta. Aí tem gente que dorme rápido. Mas em linhas gerais, você já fracionou o seu sono. Você teve menos tempo de sono profundo, porque você acordou de verdade, levantou, fez o sistema todo funcionar, o cérebro ativou, teve que acender luz, que estresse visual, a claridade. Cara, se tiver que acordar para fazer xixi, cara, saiba o caminho do banheiro e vai tateando. Não acende luz não, tenta. Mas o segredo é não tomar tanto líquido antes de dormir. Tome muito líquido até, sei lá, 7 horas da noite para ir dormir às 10. Até às 10 você já fez todo o xixi que tinha que fazer. Não tem que acordar para fazer xixi. À noite, preferencialmente, 7 a 8 horas ininterruptas de sono. É óbvio, né? Tem que ter horário definido para dormir, horário definido para acordar. Não quebre isso. Se algum dia você passar do horário para dormir, ainda assim acorde no horário programado. Pô, é para eu dormir às 10 e acordar às 6. Hoje, excepcionalmente, eu fui dormir às 11h30. Acorde às 6. Não empurra essa 1h30 para frente, não. Você começa a virar uma bagunça na sua cabeça. Tudo bem? O seu sistema está acostumado com claro e com escuro. 6 horas da manhã já está claro. O seu sistema vai pedir para levantar. Vai ficar devendo um pouquinho de horas, mas organiza naquele dia seguinte. Não desarrume os horários do seu sono. Temperatura do seu quarto, nível de ruído no seu quarto, a qualidade do colchão, a qualidade do seu roupa de cama,
Tudo isso interfere na qualidade do sono. E algo fundamental é a sua postura de dormir. Se você dorme numa posição X ou Y, isso também vai interferir na qualidade do sono. Barriga para cima, mais chance de roncar, mais chance de ter apneia obstrutiva respiratória, mais problemas. Dormir de barriga para baixo, pescoço fica rotacionado, mais chance de ter cervicalgia ou os problemas na região do pescoço. Em linhas gerais, sugere-se que se durma de lado. Em linhas gerais, sugere-se que o travesseiro preencha essa altura do ombro para que você mantenha a cervical alinhada. Em linhas gerais, sugere-se que você flexione as pernas e coloque um travesseiro entre os joelhos. Em linhas gerais, tá bom? Mas pesquisa na internet que tem bastante informação sobre isso. Para finalizar, pilar do sono determina a sua competência para enfrentar o dia. Dormir bem, ter o cuidado, ter esse carinho por você, ter esse amor por você, respeitar essas regras da higiene do sono, é para potencializar a qualidade do seu sono. Vou insistir nisso. Na minha concepção, é o pilar que determina os demais pilares. Não dormiu bem, eu não quero fazer exercício, vou me alimentar mal, meus pensamentos ficam bagunçados, minha alegria vai pro cacau. Dormir bem é fundamental para você ter um dia altamente produtivo. É importantíssimo compreender esses hábitos relacionados à higiene do sono. Tem dúvida do que eu falei? Assista de novo a live. Tem dúvida ainda? Pesquisa higiene do sono. Isso é um dos pontos mais importantes para a nossa saúde. É saber dormir bem. Para que a gente tenha uma noite de sono de verdade reparadora e, por consequência, você seja um ser humano mais produtivo para a própria humanidade. Seja um ser humano realmente que consiga compartilhar momentos bons com os outros seres humanos. Porque quem dorme mal fica chato, fica irritado, fica um cara desconfortável, fica um cara não produtivo profissionalmente. E aí as pessoas que trabalham com você parece que tem que ter tolerância pela sua irritação, pela sua reatividade, pela sua falta de concentração. Não, as pessoas não têm que ter tolerância por isso. Você tem que ter esse autocuidado, você tem que ter esse autoamor, você tem que se autoconhecer melhor e de fato ter consciência na execução desses processos. Tudo bem? Controle melhor a qualidade do seu sono e de verdade a sua vida vai mudar, tá bom? Ah, eu esqueci de falar. Um dos elementos fundamentais para ajudar o nosso sono é óbvio, né? O controle da sua mente nos minutos que antecedem o seu sono. E controlar a mente pode ser pelo caminho que você achar melhor, pela oração, pela reza, pela meditação, o caminho que você se sentir mais confortável. Eu particularmente faço duas práticas. Eu faço uma meditação, que chama meditação Shinsokan, da Seishonoye, e também faço a minha oração cristã, que é o meu Pai Nosso e os meus pedidos todos relacionados a isso. Acho que eu tenho que ser transparente com vocês e honesto, porque eu sou um ser humano como vocês, e entendo que esses dois me fazem muito bem e eu me sinto muito confortável com eles. Então, os 15 minutos que antecedem realmente o momento que eu vou dormir, eu sou muito conectado com essas duas práticas meditativas que giram em torno de 15 a 30 minutos, isso me faz muito bem. Antes de dormir, ao acordar e eventualmente no meio do dia, quando eu estou tomando meu sol, que isso também é importante, tá bom? Tenho certeza que tem muito mais coisas para falar. Eu chego num contexto de conectar tudo isso com outras coisas de ordem espiritualista. A glândula pineal é dita como a glândula de conexão com o espírito e com a alma. Então imagina onde é que dá para chegar esse assunto do pilar do sono e todo esse cuidado que o Mapas tem para potencializar a nossa saúde, tá bom? Amo vocês do fundo do coração. Um grande beijo, um forte abraço. Encerramos hoje a explicação do método Mapas, o que é cada um dos pilares. E semana que vem a gente certamente vai estar aqui com um assunto interessante. Eu vou estar convidando um colega para estar falando aqui com a gente. E eu só não vou revelar quem é ainda, porque eu preciso da confirmação dele. E aí a gente vai começar um novo ciclo de lives, tá bom? Grande beijo para vocês e uma ótima noite, tá bom? Quem estiver assistindo à noite. Quem assistir no outro horário do dia, tenha boas noites de sono. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.